Boa tarde, pessoal. Oi, Adriana. Oi, Nelly, boa tarde. Já cheguei, tá? Tá Aposto. bom. Daniel tá por aí? Eu não sei. Não sei dizer, mas também não, ainda falta um minutinho, né? Sim, sim. Ainda não, Adriana, ainda não chegou não. Avisa pra gente não dar furo aqui, Diana, você que tá aceitando aí a galera. Sim. Ok. Boa tarde a todos, gente. Nelia, no final da apresentação, você avisa, por favor, para o pessoal que eu vou botar um link aqui para gerar os certificados, pegando o nome e o e-mail das pessoas para entregar. Pode fazer isso, por favor? Você está sem áudio. É para as pessoas colocarem no chat o e-mail, é Não, eu vou isso? botar um link de um formulário Google. Aí é preencher o Ah, tá formulário. bem. Tá ótimo. Vamos reforçar, Adri, se der para colocar o formulário no chat, as pessoas já podem É, ir pode ser, pegando. eu vou botar aqui, mas eu vou ter que botar várias vezes, que as pessoas vão entrando e não olham as conversas anteriores, né? Você só olha a partir do momento que você entra. Mas vou botar agora. Você vai botando e eu vou replicando com o tempo, tá bom? Coloquei, Diana.
Olá, boa tarde. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Tudo bem. A Nelly que vai fazer a mediação, eu vou ficar aqui um pouquinho nos bastidores. Um prazer te receber aqui, viu? Valeu, Adriana. O prazer é todo meu. Tudo bom, Nelly? Oi, Daniel, tudo bem? Boa tarde. Então, agradecer de início, né, o convite aceito pelo professor Daniel Irata, dizer que é muito importante a gente manter, pelo eixo de humanas, essas discussões sobre as questões relativas à pandemia, que é uma experiência trágica, né? É uma crise sanitária sem precedentes que nós estamos vivendo, de uma forma bastante, digamos assim, bastante trágica mesmo, né? Sem precedentes na história recente ou mesmo passada do país. Então, é muito importante a gente manter a discussão, manter o debate, pensarmos sobre o que está nos acontecendo e que pode vir também a acontecer em função das consequências, né, graves também desse período. Daí, então, o nosso agradecimento especial ao professor Daniel Irata por estar aqui com a gente. Agradecer a todos os alunos e alunas, já somos aqui em torno de 90 pessoas para discutir esse tema, para ouvir o professor. Agradecer as professoras do eixo de humanas, né, a Adriana, a Cláudia, a Diana, que construíram esse momento para a gente, essa roda de conversa. E o nosso tema, especificamente, que o professor vai trabalhar, é sobre formalizações e informalidades na pandemia. Antes disso, eu queria dizer um pouco do professor, falar aqui, apresentá-los, né, a turma. O professor Daniel é doutor em Sociologia pela USP, professor adjunto do Departamento de Sociologia e Metodologia em Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador efetivo do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana, da UFRJ, e do Núcleo de Pesquisas em Economia e Cultura, também da UFRJ, e autor do livro Sobrevivência à Diversidade, Mercados e Formas de Vida. Então, o professor Daniel está com a palavra. Muito obrigada. Então, boa tarde, então, a todas e todos. Queria agradecer imensamente aqui o convite para poder conversar com vocês nessa tarde aí. Dizer que, para mim, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho, mas também ouvir, abrir o debate. Enfim, tem algumas questões que eu vou procurar trabalhar aqui que me parece que estão na ordem do dia. Então, são questões, acho, prementes agora nesse contexto da pandemia, né? Enfim, eu vou tentar ser não muito enfadonho e longo aqui. Eu sei que nas plataformas virtuais, né, enfim, a gente demorar muito para falar cansa demais as pessoas que estão assistindo, né, enfim, e que é muito mais interessante a possibilidade do diálogo, da troca, né, enfim, essa dinâmica eu acho que funciona melhor aqui para esse formato que nós estamos adotando nesse contexto da pandemia, né? Então, bom, rapidamente, né? Vou falar um pouquinho de uma pesquisa que eu venho já conduzindo faz alguns anos, né? Enfim, sobre comércio ambulante, né? Enfim, é sobre isso que eu vou falar hoje. E isso, digamos, está inserido num quadro mais amplo de interesses meus sobre os mercados informais ou ilegais, né? Enfim, é isso que eu venho trabalhando já
enfim, há bastante tempo, há quase, enfim, há mais de 15 anos, né? Trabalhei sobre tráfico de drogas, transporte clandestino, enfim, a venda ambulante, que eu vou falar hoje aqui com vocês, enfim, tem uma série de mercados que me interessam, que são esses mercados ditos informais ou ilegais, né? Que eu acho, né, que ajudam a gente a entender bastante, inclusive, sobre os mercados legais, né, enfim, os ditos mercados legais. As diferenças entre os mercados informais, ilegais e legais, né, elas são sempre importantes para a gente qualificar ambas, né? Então, enfim, para o caso específico dessa pesquisa sobre os ambulantes, né, enfim, eu estou desdobrando, né, enfim, alguns pontos que me interessam particularmente, sobretudo a influência, né, a relação do uso da força e da coerção para produção desses mercados, para a regulação desses mercados ou para a proteção diferencial desses mercados, né? Então, quer dizer, para o caso da venda ambulante, a pesquisa ela se desenvolveu, né, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio já faz mais de 10 anos, né? E parte das coisas que eu trabalhei foram lá em São Paulo. E aí, então, quando eu vim para o Rio, eu preservei uma parte da pesquisa lá, iniciei, né, enfim, o trabalho de campo aqui também. E a ideia, portanto, é tirar proveito, né, dessa possibilidade de trabalhar as articulações entre as duas cidades, pensar elementos comuns, elementos contrastantes, etc. E de modo que hoje eu vou falar um pouco mais do Rio de Janeiro, porque eu acho que está mais próximo e assim economiza um pouco de tempo, né? Enfim, mas se vocês quiserem eu posso depois na conversa fazer comparações ou, enfim, pensar como é que essas duas cidades elas podem ser comparadas, né? Então vamos lá. Para o caso do Rio de Janeiro, né? Enfim, a ideia, né, enfim, era trabalhar um pouco como é que o comércio ambulante ele vem sendo tratado como um problema, não como um problema no sentido de alguma coisa que é intrinsecamente ruim, mas como um problema do ponto de vista de um problema público, né, de uma questão pública, de uma maneira de problematizar algo que diz respeito à nossa vida coletiva, né? Então, a ideia dessa pesquisa foi, então, fazer uma espécie de uma genealogia para sondar um pouco de que maneira, né, enfim, foi sendo pensado, de que maneira os poderes públicos foram atuando sobre essa questão que é a venda ambulante. É muito importante dizer, né, enfim, que, digamos, o tempo de... Está tendo algum problema? Eu não consigo acompanhar o chat e falar ao mesmo tempo, mas às vezes eu pesco uma frase aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho ou não? Tá tudo bem, Daniel. O probleminha é que teve um teto de 100 pessoas para a reunião que não foi visualizado. Tem gente querendo entrar e eu estou tentando liberar a entrada. Não é nada contigo, não. Segue aí. Ah, entendi. Tá certo. Obrigada. Tudo bem, obrigado. Enfim, o ponto de partida dessa genealogia histórica que eu fiz da construção do comércio ambulante como um problema, como uma questão, né? Enfim, é mais ou menos o início dos anos 90, quando o comércio ambulante ele aparecia, né? Enfim, ele era pensado como um problema da falta ou da desorganização da relação entre cidade e trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que os ambulantes eram vistos muito fortemente como uma fração da população que ficava ali entre o desemprego, a vadiagem, as atividades de sobrevida, enfim, e por isso mesmo, né, enfim, o primeiro instrumento de ação pública para a questão dos ambulantes foram os instrumentos coercitivos, né? Então, ali no início dos anos 90, nós temos um controle, né, enfim, do comércio ambulante, que, em primeiro lugar, foi feito pelos fiscais da prefeitura, né, enfim,
e depois operados pelas guardas municipais que estavam nascendo neste momento, né? Enfim, tanto em São Paulo como no Rio. Se eu não me engano, aqui no Rio foi em 92 que nasce a Guarda Municipal do Rio, né? Enfim. E aí você tem uma série de confrontos, né? Enfim, entre ambulantes e os fiscais e a guarda, porque, de fato, né? Enfim, você não tinha nenhum tipo de lei que desse amparo ou que regulamentasse essa atividade, né? Enfim, naquele momento, né? Enfim, o que você tinha, o que foi criado depois, né? Enfim, foram algumas leis que, de alguma maneira, estabeleciam as condições nas quais a venda poderia ser realizada nas ruas, né? Aqui no Rio de Janeiro, é a chamada TUAP, né? A autorização que a prefeitura emite para que a venda ambulante possa acontecer, né? Enfim, agora, como as leis elas vieram depois, digamos, dos instrumentos de coerção, os conflitos eles foram enormes, né? Enfim. E logo em seguida dessas leis, você tem, na verdade, uma disputa muito grande, né? Enfim, sobre a possibilidade de acesso a essas leis. Na medida em que o trabalho informal, em geral, e a venda ambulante, em particular, eram vistos como esse espaço intermediário entre desorganização das cidades, desorganização do mercado de trabalho, o perfil, digamos, imaginado pelos legisladores que fizeram essas leis iniciais era um perfil bastante restritivo. Eram pessoas que, na visão dos legisladores, eram pessoas que que estavam naquele espaço temporariamente e que, no momento seguinte, poderiam acessar o mercado de trabalho ou que, por algum tipo de problema, não conseguiriam acessar o mercado de trabalho. Então, ali era uma solução tampão de sobrevida econômica, né? Enfim, essa era um pouco a ideia, né? Enfim. Então, o que isso produziu no primeiro momento? Produziu que, na verdade, você tem uma massa de pessoas que querem realizar a venda nas ruas, mas que não tem, digamos, a autorização da prefeitura para trabalhar, né? E que, portanto, elas são automaticamente empurradas para a informalidade, né? Enfim, elas não têm nenhum tipo de inscrição formal nas atividades que elas exercem. E aí, e daí que vem, digamos, ao mesmo tempo, uma organização bastante importante, né? Enfim, dos ambulantes em torno de associações, de sindicatos e etc., para tentar postular junto à prefeitura, né, uma maior quantidade de TUAPs, né, de licenças para eles exercerem essas atividades. Isso aí, então, digamos, é o que faz que essas leis, que eram absolutamente restritivas, né, pelo perfil que elas enquadravam, eram, enfim, perfis de pessoas com deficiência física ou mais idosos, ex-presidiários, etc., etc. Ou seja, seria um perfil de gente que não poderia ceder ao mercado de trabalho, né? Enfim, mas não era esse o perfil, e não é até hoje, né? Enfim, o perfil exclusivo dos vendedores ambulantes. Então, você tem um monte de gente que fica sendo empurrado para a informalidade, lidando com a parte repressiva e coercitiva dos poderes municipais, mas, ao mesmo tempo, que eu estou querendo chamar a atenção aqui, isso gera, digamos, a formação, né, de formas de atuação coletiva, formas de atuação da ação coletiva, né? Então, as organizações dos ambulantes, eles vão, então, se formar para reivindicar junto à prefeitura novas autorizações, cadastros, enfim, possibilidade de formalização, né? Por isso que essas leis que eram absolutamente restritivas, elas são também conhecidas como, tanto em São Paulo como no Rio, mas enfim, como a lei dos ambulantes, né? Então, digamos, para resumir um pouco esse primeiro momento e tentar avançar na conversa, né? Enfim, o que durante os anos 80 e 90, o que a gente pode perceber é isso, né? Enfim, o comércio ambulante ele é tratado, sobretudo, num viés repressivo,
restritivo e que isso produziu, digamos, uma interface com os poderes públicos de mobilização e articulação em torno da disputa pelos pontos de venda, pela possibilidade de realizar os pontos de venda, né? Enfim, eles estarem nas ruas vendendo suas mercadorias. O que acontece? Durante os anos 2000 e 2010, você tem alguma coisa que não é que exatamente muda completamente essa situação, mas ela desloca um pouco os termos do debate público em duas direções que são que aparentemente são contraditórias, mas que elas têm uma certa relação, né? Enfim, quais são essas duas direções? Num primeiro movimento, você tem uma série de mudanças, né? Enfim, na Lei Geral de Micro e Pequena Empresas, das micro e pequenas empresas, né? Enfim, que vão estabelecer uma figura jurídica nova, que é a do microempreendedor individual. Talvez alguns de vocês conheçam, alguns de vocês sejam microempreendedores individuais, né? Enfim, é uma figura jurídica que se difundiu muito nesses últimos 20 anos, né? Enfim, que oferecia, digamos, uma série de vantagens em relação às permissões da prefeitura, na medida em que qualquer pessoa vai lá no site, né, enfim, se cadastra e automaticamente já se transformou numa empresa, né, enfim, numa empresa individual, né, enfim. Houve um estímulo, digamos, governamental para que as pessoas se formalizassem desta maneira, né? Enfim, houve toda uma série de um investimento de comunicação, mas também de pedagógico, né? Enfim, o Sebrae foi muito atuante nesse período também, né? Enfim, de tentar incitar as pessoas a se formalizar dessa maneira. Isso não resolvia o problema anterior, porque, de fato, mesmo sendo microempreendedor individual, isso não garante para a venda ambulante a possibilidade de venda nas ruas, né? Isso, ou seja, você pode ser um MEI, mas você não tem ainda autorização para realizar a venda nas ruas, porque a Atuap ainda continua operante e ela é o que determina se a pessoa está ou não na informalidade. Mas isso, de alguma maneira, deslocou o campo de relações com a prefeitura, né? Enfim, na medida em que aí você tem, digamos, relações não só de demanda, né? Os ambulantes, antigamente eles falavam, os ambulantes são os trabalhadores das ruas, o patrão dos ambulantes é a prefeitura, mimetizando, digamos, as relações de trabalho, no sentido de dizer, bom, há uma relação de subordinação nossa com relação à prefeitura e é com esse interlocutor que nós demandamos, assim como os sindicatos, por exemplo, demandam com os donos das empresas, né? Enfim, quando começa a surgir os MEIs, você tem um sistema que foi se formando de parcerias entre as associações dos ambulantes. É curioso que os nomes das associações também vão mudando, de sindicatos para associações, e essas parcerias elas vão se fazendo de diversas maneiras, né? Enfim, melhorias nos chamados camelódromos, microcrédito começa a aparecer em todos os lugares, né? Enfim, você tem cursos de educação financeira que são criados, enfim, você tem todo um processo, digamos, que vai sendo tramado na direção do empreendedorismo, da formalização via forma empresa, né? Enfim, e dessa relação, digamos, com os poderes públicos, que já não é mais puramente polarização, mas também aparece sempre esse termo das parcerias, as possibilidades de parcerias entre as associações ambulantes, né? Enfim, concomitantemente a isso, né? Enfim, assim, conjuntamente a isso, nos anos 2000, sobretudo 2010, o que a gente tem também, e que a gente observa, né? Enfim, é que você tem, ao mesmo tempo, uma estratégia, digamos, de controle territorial dos espaços urbanos que vai se militarizando cada vez mais. E aí, sobretudo, assim, pensando a atuação da Guarda Municipal, né? Enfim,
você tem uma série de mudanças da maneira de atuar da guarda, dos equipamentos que a guarda atua, das estratégias de atuação da guarda que vão se deslocando, né, enfim, para lugares onde ela não atuava anteriormente. Concretamente, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, por exemplo, você teve uma série de procedimentos da chamada modernização da guarda, que faz com que a guarda ela fique mais próxima de um formato do tipo da polícia militar, né, enfim, de controle extensivo, né, enfim, que não é, digamos, a atribuição originária das guardas, né, enfim. As guardas elas passam a ter uma atuação de tipo territorial. Então, vocês já devem ter visto, né, as chamadas UOPs, né, as Unidades de Ordem Pública, que estão dentro de um projeto mais amplo aqui, né, enfim, da CEOP, né, enfim, a CEOP, a Secretaria Especial de Ordem Pública, ela foi criada, né, enfim, na gestão do Eduardo Paes, para justamente integrar uma série de organizações que atuavam de forma separada. Você tem uma ideia de coordenação institucional que passa por um novo design institucional e que vai também atribuir à guarda funções e estratégias de atuação bastante diferentes. Você tem a formação do GOI, né, enfim, que é o Grupamento de Operações Especiais, que tem, digamos, equipamentos, né? A guarda do Rio é a maior guarda desarmada do Brasil, né? Enfim, isso é uma coisa importante, enfim, e a gente pode discutir também, né? Enfim, eu estive envolvido nos últimos meses, porque sempre voltam, quando vem as eleições, sobretudo, voltam as propostas de armamento da guarda, né? Enfim, a guarda do Rio não se armou, mas ela, digamos, a gente pode dizer que ela se militarizou no sentido de que ela se aproximou muito da maneira de atuar das polícias militares. Então, naquele momento estava acontecendo, por um lado, por exemplo, as UPPs, né, enfim, e aí esse projeto das UPPs ele é um pouco absorvido pela CEOP no formato das unidades de ordem pública, né? Ou seja, é um formato territorial, que era uma coisa que a guarda não tinha. Então, conversando com comandantes da guarda, com membros das guardas, né, enfim, eles diziam isso, né, enfim, antigamente a gente passava e dava uma olhada no que estava acontecendo. Agora há uma estratégia clara, por exemplo, de chegar nas praças, ruas, etc., antes dos ambulantes e tomar o território para mostrar, abre aspas, quem manda aqui. E aí esse tipo digamos, de estratégia de atuação, né, enfim, das guardas, ela é muito diferente do que vinha acontecendo até então, é muito convergente com o policiamento ostensivo, tal qual ele é feito pela Polícia Militar aqui do Rio, né, enfim. Então você tem, digamos, essa imposição territorial, você tem o design institucional, você tem um perfil, digamos, de gestores públicos associados ou ligados, né, à Polícia Militar também. Só muito recentemente, né, enfim, os comandantes das guardas eram oriundos dos próprios quadros da guarda, né, enfim. Normalmente era um coronel da Polícia Militar, aposentado ou não, enfim, que acabava fazendo esse papel. Então, você teve uma vinculação institucional muito importante que produziu nesses últimos anos, né, enfim, alguma coisa que vários autores têm chamado, né, enfim, do novo urbanismo militar ou da militarização do espaço da cidade, ou seja, a ideia de que os espaços urbanos eles têm que ser protegidos e que a função principal de atuação, inclusive da municipalidade, é proteger os espaços públicos, né, enfim. Que é muito diferente, digamos, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é muito diferente, digamos, de uma atuação já mais antiga, né? Enfim, das municipalidades, no sentido da promoção do convívio e da boa coexistência, né? Enfim, nos espaços da cidade. Os espaços da cidade pensados como espaços de convívio, de convivência, de coexistência, né? Enfim, aqui nós temos, digamos, toda uma formulação em torno da ideia de quem são os desejáveis, os indesejáveis, de quem são aqueles atores vinculados à ordem, à desordem, enfim, no limite dos inimigos, né? Enfim,
Por que eu estou falando tudo isso? Porque, digamos, você tem essas duas estratégias que parecem mais ou menos esquizofrênicas, digamos assim. Por um lado, uma ampla formalização, tendo por base o formato empresarial, e, por outro lado, um nível repressivo muito maior, né? E é curioso, né? Enfim, a repressão ela aumentou justamente nesse período. O mapa dos conflitos urbanos do Observatório das Metrópoles mostra isso, né? Enfim, o nível de tensão aumentou muito no mesmo momento em que havia um processo de integração econômica deles nesse formato empresarial. Ou seja, você tem dois vetores que estão operando simultaneamente. Um que é, digamos, de formalização e de incitação à forma empresa, né? Enfim, outro que é de repressão e de ataque a esses vendedores, né? Enfim. E, digamos, o que me parece é que são duas estratégias bastante complementares, no sentido de indicar justamente para onde e qual é o lugar dos vendedores ambulantes, ou seja, a gestão diferencial, né, enfim, que se faz de um e outro, ela fica muito evidente, né, na seletividade da onde vai ser aplicada a força ou a integração. Isso aí gerou uma série de questões que eu posso desenvolver aqui com vocês depois, né, enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção para a nossa conversa aqui, né, enfim, como é que todo esse processo que eu rascunhei aqui né, para fazer, digamos, um histórico e situar na questão da pandemia, né, enfim, como é que essa maneira de se pensar a venda ambulante como um problema que vai se deslocando, né, enfim, ao longo do tempo, como é que isso impacta, digamos, no atual contexto da pandemia, né? Enfim. Então, quer dizer, por um lado, digamos, você tem uma crise que provavelmente é inédita e será muito profunda, né, no caso do Rio de Janeiro em particular. Nós já estamos numa crise social e econômica pelo menos desde 2015, né? Enfim, eu lembro que 2015 é o momento de falência do estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, que veio junto, foram 3 anos em que a economia brasileira no geral e a economia fluminense em particular, né? Enfim, elas tiveram déficits muito importantes. Nesses anos, nós tivemos a falência do Estado, o pacote de recuperação que impunha, né, de forma muito draconiana, né, condições do empréstimo que foi feito, né, do Banco Paribas ao governo do Estado do Rio de Janeiro, né, afiançado pelo governo federal. E aí, em um momento em que você tinha, a partir de 2017, 2018, em que isso não tinha melhorado, mas tinha parado de piorar, digamos assim, vem a pandemia. E a gente sabe que a pandemia, por enquanto, digamos, ela tem efeitos no mercado de trabalho, né, enfim, já bastante graves, mas que eles estão sendo atenuados pelo auxílio emergencial, que, digamos, só para vocês terem uma ideia, né, esse auxílio emergencial, ele mobiliza recursos já superiores aos do Bolsa Família, né, enfim. Bolsa Família, nós sabemos que ele tinha uma atuação bastante desigual no país, entrava pouco em grandes centros urbanos, né, como o Rio de Janeiro, e o auxílio emergencial, ele tem, de alguma maneira, segurado essa situação, né, enfim. Agora nós vamos ter a redução, posteriormente, talvez a eliminação dele, e mesmo nesse quadro, digamos, de amortecimento, o que nós estamos percebendo é que nós já temos 13% de desemprego, nós temos quase 30% de desempregados na faixa dos 16 aos 24 anos, de modo que você tem, digamos, uma crise que me parece que vai ser sem precedentes, porque ela, como eu estou dizendo, ela já pegou uma crise em andamento, ela só empurrou a gente para o fundo do buraco e vai empurrar mais ainda, então. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou pensando aqui,
por exemplo, num levantamento muito interessante que foi feito pelo Observatório das Metrópoles, em conjunto com o MUCA, que é o Movimento Unificado dos Camelôs, né, do centro do Rio, em que eles fizeram, não foi exatamente um censo, mas foi uma pesquisa de base quantitativa, né, com os ambulantes. E aí, para não só pincelar dois dados que essa pesquisa aponta, né, enfim, que me parecem bem importantes, né, enfim, essa pesquisa foi feita o ano passado, ou seja, ainda não tinha pandemia, mas a gente tinha crise econômica já bastante acentuada. O que os dados dizem? Em primeiro lugar, 51% dos ambulantes já trabalhavam nas ruas há mais de 10 anos, mais 24% há menos de 3 anos. Pensando 3 anos, de 2019 para trás, isso quer dizer 2016, não estamos durante o processo de crise, no olho do furacão mesmo, né? Enfim. E associado a esse dado, eles dão um outro dado interessante, que você tem duas faixas de remuneração entre os ambulantes, né? Uma associada a esse extrato dos 51% mais antiga, que tem rendimentos maiores, e a outra na faixa dos mais recentes, que tem rendimentos muito menores. Por que eu estou juntando esses dois dados? Porque, assim, como hipótese, digamos, me parece que você tem, digamos, dois perfis de ambulantes bastante definidos aí pela questão do tempo de permanência nas ruas e dos rendimentos, que é uma faixa do que eu poderia chamar de informalidade estrutural, que tem a ver com a maneira como se organizou o nosso mercado de trabalho no Brasil. Enfim, isso é uma questão bastante antiga, né? Enfim, dos países coloniais, né? Enfim, dos países que tiveram um desenvolvimento econômico diferente da Europa e dos Estados Unidos, né? Enfim, a importância da informalidade estruturalmente, né, no mercado de trabalho. Então, aí, bom, metade desse pessoal já está há mais de 10 anos na rua, e são esses caras que têm um rendimento maior, né? Mas a outra metade não, um quarto a mais desse seria, digamos, que aquela mais recente, com rendimentos menores, são aqueles que estão sendo empurrados para aquela ocupação, né, por falta de oportunidade de inserção no mercado de trabalho formal. Se a gente imagina que você tem uma crise agora pior do que tínhamos em 2019, dá para a gente ter uma ideia do quanto que vai aumentar esse contingente de gente trabalhando nas ruas, né? Por que eu estou falando isso? Porque até agora, até esse momento, eu tive envolvido em alguns debates sobre essa questão nesse ano, né? Enfim, no ano eleitoral e tal. A única proposta que a gente teve vindo da atual prefeitura, né? Enfim, era a proposta de armamento da guarda. Enfim, ou seja, naquelas duas linhas que eu fiz menção agora há pouco, né, que enfim, se intensificam nos anos 2000, de um lado uma militarização do controle urbano, do outro o empresariamento, você não teve nenhuma política específica, né, enfim, para os ambulantes que pudesse, digamos, suspender o pagamento das TUAPs, das autorizações, ou um tipo de auxílio emergencial municipal, ou, enfim, você não teve nenhum tipo de acolhimento do ponto de vista da integração econômica, né? Enfim, e você está tendo várias, mais do que ameaças, né? Enfim, você tem tentativas bastante importantes de armar a guarda, sem que, inclusive, se discutam as questões importantes sobre os impactos desse armamento da guarda. Por que eu estou falando isso? Porque nesses dois caminhos que sempre se encontraram, que sempre se entrecruzaram, né, enfim, da questão da informalidade, do comércio ambulante em particular, né, enfim, me parece que neste momento de crise intensa é uma bomba você acentuar, digamos, os instrumentos coercitivos, né, enfim, do Estado em detrimento daqueles de maior integração econômica, né, enfim. Há uma questão delicada aí que eu estou tentando colocar, né, enfim,
sobre os impactos e a maneira de lidar da pandemia com a informalidade e também com a maneira como a gente pensa lidar com a informalidade do ponto de vista dos poderes públicos, né? Enfim, isso é uma questão que está posta na mesa e que eu acho que ainda não está resolvida. Não dá para dizer, digamos, que a gente tem uma delimitação muito clara. Isso também depende bastante, né? Enfim, de quem será o próximo prefeito do Rio, né? Enfim, mas digamos, é uma reposição de uma lógica complicada que a gente pode aprender, por isso que eu fiz esse rápido esboço histórico, né? Enfim, a gente pode aprender com o que já foi feito para que a gente possa atuar sobre essa questão de uma maneira inteligente e assentada, né? Enfim, em dados, em pesquisa, em experiências, etc., que não parece que é muito o caso neste momento atual. Né? Enfim, com isso, eu termino meu rápido percurso e, enfim, fico aqui à disposição para fazer o que eu acho que é o mais importante aqui, que é a gente fazer essa troca, essa conversa, enfim, questões, debates, etc. Tá bom? Daniel, gostaria de agradecer a sua intervenção. De fato, é muito importante a gente olhar para esses trabalhadores informais. Nós não conhecemos nada a respeito, né? Achamos que são pessoas desgarradas de qualquer política, no entanto, eles estão sob uma administração pública, né? Com regras, com parâmetros. E aí você foi falando, eu me lembrei de imediato de 2008, quando o Paes, né, Eduardo Paes assumiu a prefeitura, estava justamente lembrando disso, em 2008, na primeira gestão dele. E ele, de imediato, fez um choque de ordem pública, né, que era ligado a uma das ações da CEOP. E eu, na época, morava no Largo do Machado, ali na Rua do Catete, tinha muito comércio de rua, e muitas pessoas idosas trabalhando. Então, eu vi os guardas municipais, de fato, correndo atrás das pessoas idosas e, obviamente, ganhando a corrida, né? Porque as senhoras, bem velhinhas mesmo, 70 anos, não conseguiam escapar, né? Daqueles homens mais capazes, mais fortes, né? Enfim, e as mercadorias sendo tomadas, né? Então, assim, eu pergunto assim, a você, como é que a gente pode entender essa expressão, né? Choque de gestão, choque de ordem pública, um processo tão, digamos assim, de grande humilhação, né? E de grande desrespeito aos direitos humanos. Como é que é possível, ao mesmo tempo, essa lógica racional da gestão, né? Estamos falando de gestão, e, ao mesmo tempo, por dentro dessa lógica racional, você tem ali uma violação clara dos direitos humanos das pessoas idosas, em situação de maior pobreza, né? Então, Nelly, enfim, para quem fica ali, quem acompanha, né? Enfim, como você falou, quem passa pelas ruas vê, né? Enfim, é uma coisa muito, eu acho muito complicada, digamos, a aposta puramente repressiva, né? Por uma série de razões. Primeiro, por isso pelo que eu estava terminando a minha fala dizendo, né? Enfim, me parece que, sobretudo no momento de crise, né? Enfim, é o momento de você aumentar, né? Enfim, os instrumentos de solidariedade social e de ajuda para aqueles que estão passando necessidade, né? Enfim, sob pena de você criar um conflito social muito maior se você não o faz. Agora, se junto com isso ainda vem um reforço repressivo, então realmente a coisa é explosiva, né? No caso do Eduardo Paes, né? Enfim, esse programa do choque de ordem, né? Enfim, eu entrevistei
entrevistei, enfim, claro, lideranças de ambulantes, fiz muita etnografia junto dos ambulantes, estando junto com eles ali, na Uruguaiana, sobretudo, né, enfim, mas não só, junto com as associações, com o pessoal que estava fazendo a venda, etc., mas também entrevistei os secretários de ordem pública, também entrevistei guardas municipais, etc., e o que veio como resultado dessas entrevistas junto aos operadores, né, enfim, das guardas, era o seguinte: bom, o programa teve duas fases. Ele teve uma primeira fase que era o choque de ordem, que era, digamos, uma coisa que o Eduardo Paes ele queria transmitir uma mensagem. Essa foi uma expressão que me apareceu várias vezes nas entrevistas. A ideia era transmitir uma mensagem. Então, por exemplo, o Rodrigo Bertling, que foi o primeiro secretário, a CEOP, a Secretaria de Ordem Pública, ela foi feita no primeiro dia de governo, né, do Eduardo Paes. E o Rodrigo Bertling, então, quando conversei com ele disse claramente isso. Ele falou, bom, junto com a coisa dos ambulantes, tinha, por exemplo, as blitz da lei seca, né? Então, era o exemplo que ele dava. Ele dizia, olha, se numa blitz da lei seca aparecesse algum jogador de futebol ou alguma artista da Globo, o comando era para não deixar passar de jeito nenhum para sair no jornal. Veja, ele não justificava dizendo que era porque os jogadores de futebol e os artistas da Globo tinham que ser tratados igualmente como qualquer cidadão. Ele dizia, não, é porque aí isso vai dar repercussão na mídia e a gente consegue transmitir nossa mensagem de que alguma coisa mudou. Então, nessa primeira fase, teve muita, digamos, bravata e pouco trabalho. Mas na segunda fase do choque de ordem, houve realmente uma mudança bastante significativa, né, no programa Choque de Ordem, com a implementação das unidades de ordem pública e a reforma da guarda municipal, né, enfim. E aí foi uma coisa assim impressionante. Veio uma consultoria de São Paulo, eles formalizaram os procedimentos padrão, eles equiparam a guarda de uma outra maneira, né? Enfim, então era muito menos a guarda, ela até pela vestimenta, né? Enfim, ela tinha muito menos aquele layout, digamos, do zelador e muito mais de um policial militar mesmo, né? Enfim, proteções no corpo inteiro, né? Enfim, aqueles carros, a vestimenta preta, né? Enfim, que né, tradicional dos batalhões especiais da polícia militar e tal. Então, essa resposta, digamos, ela foi uma resposta muito intensa e mudou, digamos, toda a maneira como a coisa acontecia aqui no Rio de Janeiro. A gente, andando pelo centro, andando por aí, a gente percebe claramente que houve uma atuação muito intensa, muito repressiva nesse momento. Teve digamos, alguma conversa com o pessoal que já estava, digamos, nos camelódromos, que normalmente é o pessoal mais assentado, são esses 50% que eu fiz menção aqui, que já estão há mais tempo nas ruas, que já estão nas associações, e que, digamos, e isso é muito curioso dos ambulantes, né? Enfim, são os caras que conseguiram alguma autorização e imediatamente eles se tornam contra aqueles que estão no pulo, né? Enfim, aqueles que estão só com o tabuleiro na rua, né? Enfim, mas esses, de alguma maneira, foram beneficiados em detrimento daquela franja, daqueles instáveis, aqueles que estão ali buscando uma maneira de levar a vida, né? Enfim, de ganhar a vida, né? E aí, enfim, por que eu estou falando isso? Porque quando você tem, isso é uma questão que isso não é só para a venda ambulante, isso é para vários mercados informais que eu já trabalhei. Quando você tem uma incidência que é mais repressiva do que de integração econômica, mas você tem um mercado em que você tem pessoas querendo participar, você não vai acabar com aquele mercado, né? As pessoas vão trabalhar, só que elas não vão ter autorização formal. O que isto significa? Significa que se eles não têm autorização formal da prefeitura, uma TUAP, por exemplo, uma permissão, né? Enfim, a TUAP é uma espécie de alvará, né? Como para o comércio lojista, né? Enfim, é uma espécie de alvará, né? Se você não tem autorização oficial, o alvará,
você vai ter que negociar outras formas de autorização extra-legais ou ilegais, né? O famoso arrego, enfim, são as modalidades do arrego que estão presentes em vários lugares da cidade. E o arrego, na verdade, ele é um problema, porque ele, de um lado, resolve a situação mais imediata do ambulante para ele poder continuar vendendo ali nas ruas, mas ele gera todo um problema muito maior para a administração pública, entendeu? Que compromete os seus próprios agentes em práticas ilegais. Então, assim, você joga, na verdade, quando você restringe a possibilidade de formalização, né, enfim, você joga esse pessoal para a informalidade e você traz o Estado para uma zona de penumbra entre a legalidade e a ilegalidade que é muito perigosa, né, enfim. Agora, por que se faz isso, então? Que eu acho que era a tua pergunta, né? Por quê? Por quê? Eu acho que, na verdade, isso não é uma resposta que a gente encontra dentro da racionalidade formal, né? Enfim, administrativa, racional legal, se a gente quiser pensar com Weber, enfim. Não é, digamos, uma resposta racional nesse sentido, né? Eu acho que ela tem, na verdade, ela é uma resposta de cunho mais eleitoral, entendeu? A militarização e a repressão ela serve a propósitos eleitorais, né? Enfim, que vão jogar com os símbolos do sofrimento, da dor, da punição, e isso tem oferecido, né? Enfim, não só nos últimos anos, historicamente no Brasil, isso oferece ganhos políticos importantes. Então, ao arrepio de questões que são sempre fundamentais para pensar, por exemplo, no caso do armamento da guarda, né? Enfim, bom, as questões substantivas. A guarda precisa usar armas para cumprir suas atribuições, né? Qual o custo que isso vai ter? Quais são os riscos de letalidade e de vitimização policial? Qual a formação, o treinamento necessário para fazer isso? Tudo isso não se discute, são as questões, digamos, do ponto de vista da racionalidade do governo, tá certo? Mas não é isso que se discute. O que você tem é um senador que vai lá e pega armas da Polícia Rodoviária Federal e entrega para a Guarda Municipal do Rio e de Duque de Caxias. Pressões e lobbies dizendo que é preciso botar ordem no galinheiro. Então, me parece, digamos, que esse tipo de política mais repressiva ela tem um direcionamento muito mais ligado a uma política dos afetos, né, enfim, e dos ganhos eleitorais a eles vinculados, do que efetivamente de uma solução objetiva, racional, assentada em dados, em pesquisas, enfim. Eu acho que vai um pouco por aí. Daniel, está surgindo uma questão aqui, numa discussão boa aqui no chat. Deixa eu ver. Eu vou te passar qual é a discussão. Aham. Quando se fala da questão da guarda municipal, uma aluna aqui, a Ângela, diz também que eles são trabalhadores e que estão cumprindo ordem, né? Uhum. Aí surgiu uma outra posição também, assim, que sim, são trabalhadores que estão cumprindo ordem, mas alguns exageram. Uhum. Como é que você vê essa questão, assim, da responsabilidade individual, né, diante desses agentes sociais, ao mesmo tempo a questão das ordens que estão sendo cumpridas? Como é que você acha que a gente pode entender esse quadro? Isso é uma questão muito importante mesmo. Com certeza. Veja, eu separaria uma resposta em dois níveis, digamos assim, né? Enfim, primeiro, não só a guarda municipal, mas as polícias, sobretudo a polícia militar, né? Enfim, historicamente, foram espaços, né? Enfim, de incorporação das faixas da população mais pobres, né? Enfim, é uma maneira de você conseguir ter um emprego estável, né? Enfim, portanto, as polícias, elas são, por exemplo, tem uma questão que é fundamental. Você tem, talvez, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela tem uma proporção de negros maior do que a população do Rio de Janeiro, o que é uma coisa raríssima no serviço público, é uma coisa raríssima em empresas. Você tem uma sobre-representação de negros na Polícia Militar, o que já demonstra, né, enfim,
que é um espaço de incorporação das classes subalternizadas e, enfim, racializadas no Brasil. Isso é muito importante de ser dito, tá certo? Porque é uma possibilidade de você ganhar vida. Então, desse ponto de vista, eu estou totalmente de acordo que são trabalhadores e que, dada né, a dimensão disciplinar, eles, sobretudo aqueles que estão nas ruas, eles estão cumprindo ordens, não é isso? Por outro lado, o que eu acho que... portanto, eu jamais, digamos, até como sociólogo, né, eu jamais enveredaria por uma resposta, enfim, mesmo para a violência policial, de cunho pessoal, ou, enfim, jamais. Mas eu acho que tem uma questão institucional que é importante, que é quais são os rumos que a instituição ela está tomando, e eu acho que isso que tem que ser discutido, inclusive, né, enfim, para se pensar as suas soluções, né? Enfim, vejam, isso é uma coisa, por exemplo, outro dia eu estava falando disso, né? Isso é uma coisa clássica dos estudos, né, sobre polícia em geral, mas também das guardas, né? Enfim, o quanto que você tem uma representação muito importante das classes subalternizadas, né? Enfim, nas polícias, e ao mesmo tempo você tem um direcionamento repressivo contra essas mesmas classes subalternizadas pela instituição, né? Não, ou seja, é uma grande contradição, porque, de fato, há uma dimensão pública, de serviço público, né? Enfim, e não digamos, de relações pessoais, que deveria ser o mote, né? Enfim, para a gente pensar essas instituições. Então, o que eu acho que é o problema do caráter puramente repressivo das instituições policiais e da guarda também isso, é institucional, né? Quer dizer, e aí você tem, para o caso da guarda especificamente, né? Enfim, tem uma pesquisa muito interessante de uma pesquisadora muito boa, Kátia Mello, né? Enfim, minha colega na UF, né? Enfim, que ela fez uma pesquisa sobre a guarda de Niterói, e lá dentro da guarda, né, enfim, recolhendo testemunhos, relatos, depoimentos, histórias de vida, etc., de modo que ela chegou a um sistema de representações muito interessante, em que vários membros da guarda municipal lá de Niterói, talvez isso possa ser aplicado para a guarda do Rio também, né, enfim, vários membros se viam como menos policiais do que os policiais militares e civis, porque, por exemplo, agora tem armas, né? Enfim, mas na época não tinha arma, porque os outros policiais diziam que eles, né, enfim, eram menos policiais, não eram, enfim, porque justamente não tinha esse caráter repressivo, violento e agressivo que a gente já identificava na polícia militar, por exemplo, né? Enfim, então tinha, digamos, um ressentimento dos próprios membros das guardas com relação a esse fato. O que, para mim, mais uma vez, pensando a questão do ponto de vista institucional, é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente poderia, né? Enfim, eu sempre digo isso, as guardas, para elas serem outra polícia militar, elas são irrelevantes, né? Enfim, porque seria só sobreposição de um mesmo trabalho em duas agências diferentes, né? Ou bem você faz uma agência, uma instituição faz o trabalho, né? Enfim, e aí você tem outra instituição para fazer outra coisa, para ter outra atribuição, ou você, né, do ponto de vista da gestão, estou pensando aqui, né? Ou você vai ser duas instituições com comandos diferentes para fazer a mesma coisa. Isso é altamente ineficiente de um lado, do ponto de vista administrativo, e de outro, torna a guarda irrelevante, ao passo que a guarda podia ter um papel fundamental, né, enfim, em atividades de policiamento, digamos, menos repressivo, menos ostensivo, mas que possibilitassem enfim, a convivência, o convívio das pessoas no espaço urbano, que possibilitasse ter uma proximidade maior com a população, do estar ali presente no cotidiano, etc., etc., né? Enfim, então eu acho que essas representações das guardas serem menos polícia do que as polícias militares, serem menos, enfim, policiais,
isso é uma coisa que deveria vir, inclusive, do comando das guardas, né? Enfim, o entendimento de qual é a atribuição e os meios específicos que a guarda deveria ter para cumprir suas funções, né? Enfim. Nele, acho que seu microfone tá desligado. Sim. Aqui no chat a discussão continua quente, então eu vou ler para vocês duas posições antagônicas, para a gente poder avançar no debate, entendendo também que aqui é um espaço de educação, né? Então é bom que as pessoas falem aquilo que elas pensam, para a gente também conseguir dialogar com elas. Então, mais acima, deixa eu subir aqui um pouco o chat, são duas questões. A Raquel Euflauzino fala o seguinte, sobre a questão dos agentes públicos, né, que usam da repressão, né? O que eu vejo é que, ao mesmo tempo que eles vitimizam, eles também são vítimas. Foi imposto a eles um papel de representante do Estado, e eles não conseguem se reconhecer como trabalhadores, e que também são oprimidos por esse sistema. Então, a Raquel fala isso. A Vivi fala uma outra coisa. Eu acho que vale a pena discutir as duas posições. Vivi Varela. E quanto às irregularidades e desordens, quanto aos locais de barracas, estandes, quiosques? Tem o exemplo do meu próprio bairro, onde esse crescimento de pontos de vendas cresce desordenadamente, de forma a ficar bem confuso, poluído, além de outras questões de riscos, e ocorreu um choque de ordem organizado pela prefeitura atual, além das piratarias, dentre outros fatores de irregularidades. Sim, eu acho que são, enfim, são duas posições e que eu acho que elas não são, de fato, excludentes, né? Enfim, porque, não, pelo menos, enfim, do meu ponto de vista, não me parecem excludentes, né? Enfim, eu acho que você tem essa que foi um pouco, eu não sei se eu fui muito claro, né? Enfim, às vezes eu não sou, enfim, frente a uma questão pública, a um problema, que é o que eu fiz menção no início da minha fala, né? Enfim, você tem várias maneiras de se pensar sobre aquele problema, né? Várias racionalidades possíveis, racionalidades políticas possíveis para lidar com a questão e vários instrumentos públicos também diferentes para atuar sobre aquela questão. Então, quando eu tentei desenhar aqui um pouco fazer esse esboço, né, histórico, era justamente para apontar como você teve, ao longo desses últimos 40 anos, várias maneiras de se pensar sobre a questão e vários instrumentos com resultados e impactos variados também, né? Então, olhando para trás, né, enfim, o problema da informalidade não é um problema novo nem recente no Brasil, né? Enfim, a nossa estrutura do mercado de trabalho, historicamente, ela sempre comportou, né, uma porcentagem maior de informais do que de formais, ao contrário, por exemplo, dos países europeus e mesmo dos Estados Unidos. Isso não por outra razão que não fosse, digamos, a maneira como industrialização, urbanização, a construção das nossas cidades, etc., como isso foi feito ao longo do tempo, né? Enfim. Então a questão é, como é que se lida com isso, né? Enfim, como é que a gente pensa isso e como é que a gente, sobretudo, resolve? Porque o ponto não digamos, não fazer nada, né? Enfim, a questão é como que nós fazemos. E aí me parece que você tem experiências muito bem sucedidas, né? Enfim, de pactuação dessa presença dos ambulantes nas ruas, porque como eu disse, você não pode enfrentar o problema negando o problema, dizendo não, eu vou simplesmente atuar repressivamente, eu vou cada vez mais reduzir o espaço e atuar, né, de forma cada vez mais militarizada, porque aí o problema vai desaparecer. Ele não desaparece, ele se desloca. Ele pode sair, por exemplo, de uma praça e ir para outra praça, ou pode se resolver através do arrego. Então, me parece que a maneira como se concebe
a formalização, né, enfim, por isso que eu fiz a referência no início, a primeira lei dos ambulantes, o caráter restritivo dela também, que era um tipo de formalização, né, enfim, também empurrava a maior parte para a informalidade. Então, temos que pensar formas de integração econômica que permitam que a maior parte consiga desenvolver, né, as suas atividades, né, de modo organizado, ordenado, planejado e pactuado. Então, trazer para dentro, quando a gente traz para dentro do debate público e das instâncias estatais e públicas essas pessoas, a gente impede, digamos, a lógica perversa do arrego, a gente impede os conflitos sociais, e me parece que a gente consegue, digamos, pactuar, organizando todos os interesses possíveis, né? Enfim, uma convivência nos espaços da cidade, né? Enfim, então, por exemplo, houve tentativas em algumas cidades brasileiras de criar fóruns, né, permanentes, em que você tinha uma divisão tripartite entre representantes dos ambulantes, das guardas, da prefeitura, dos lojistas, porque os lojistas também têm uma questão importante aí, né? Enfim, alguns lojistas reclamam, né, da concorrência que os ambulantes fazem com seus produtos, outros lojistas usam da venda ambulante para vender os seus produtos. Então, enfim, tem várias posições diferentes, tem os moradores de cada um dos bairros. Então, eu acho que, assim, sempre que a gente consegue trazer para dentro do debate, né, enfim, da discussão, todos os atores envolvidos nela, a gente consegue mediar os conflitos de modo a que eles não explodam, né? Enfim. Então, assim, me parece que a escolha não é entre ordem e desordem, é sobre qual modelo de ordem nós queremos para as nossas cidades, né? Enfim. E eu acho que o modelo de ordem mais adequado é aquele que comporta, digamos, um número grande de atores com interesses diferentes, ou seja, será que nós conseguimos construir, né, enfim, um modelo de ordem que comporte conflitos, inclusive, entendeu? Que esses conflitos se explicitem nos espaços institucionais e públicos? Esse é o ponto. Porque se eles não se explicitam nos espaços institucionais ou públicos, eles vão correr pelo subterrâneo, eles vão correr em práticas ilegais, porque você simplesmente não consegue, com 13% de desemprego na população, com 15% de emprego na população econômica ativa, com 30% entre os jovens, você não consegue simplesmente lidar com isso de maneira não conflitiva só pela repressão, né? Enfim, sei lá. Essa digamos, é um posicionamento mais normativo meu, né? Mas, enfim, pensando um pouco, né? Enfim, tendo por base as pesquisas que eu conduzi. Então, Daniel, assim, uma coisa que eu acho que a gente pode se preparar é já entender que haverá um agravamento da crise econômica, mesmo, sem precedentes, e que muitas pessoas, muitos trabalhadores vão ser empurrados para a informalidade, muitos. Por isso que é importante, assim, isso que você está falando, né? Não é só uma questão de ordem e desordem, é como realmente a gente pode pensar em políticas públicas inclusivas, né? A inclusão social pelo trabalho, e como esse trabalho pode ser desenhado. Então, eu acho que requer mesmo assim, um espaço de discussão, de reflexão, sabe? A gente tem que um pouco ampliar o nosso olhar, um pouco do senso comum, né? É claro que uma calçada cheia de ambulantes, né? Isso cria um mal-estar, um desconforto. A gente não tem que negar isso, né? Porque é também opressivo. Mas não basta a gente simplesmente querer que essas pessoas saiam, porque elas estão sobrevivendo, é uma sobrevivência, né? E como é uma atividade de sobrevivência, como a gente pode pensar essa sobrevivência dentro de uma viabilidade, né, urbana, social, cidadã, né? Então, eu acho que a gente tem que, assim, ampliar o olhar. Tem questões, Daniel, outras questões aparecendo aqui, eu vou só trazer só mais uma ainda em relação a essa questão da repressão, né, do Estado, e depois a gente vai mudar, porque as pessoas já estão trazendo outros elementos bem interessantes também para o debate. Só mais uma questão que a Ioná Magalhães traz.
E é o seguinte, ela diz, essa questão do comércio ambulante no Rio de Janeiro ainda tem o adicional das milícias, certo? Isso seria uma justificativa para o armamento da Guarda Municipal? Então, Ioná, eu acho o seguinte, a gente tem feito alguma incidência sobre essa questão das milícias, né? Enfim, e me parece que, enfim, tem duas coisas diferentes, digamos assim, né? Uma coisa, digamos, é o arrego, que pode ser uma prática que dá origem a milícias, mas outra coisa é milícia mesmo, né? Enfim, o que as duas coisas têm de comum? Elas têm de comum a regulamentação, a coisa distintiva das milícias com relação ao tráfico de drogas, por exemplo, a centralidade dos mercados de proteção / extorsão, proteção e extorsão. Esse é o caráter distintivo das milícias com relação ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas é muito mais especializado, né? Enfim. Agora está mudando, enfim, porque aí, enfim, a corrida armamentista tem a ver com a corrida econômica também, então o modelo de negócios novo vai puxando aqueles que estão fora para dentro de um mesmo modelo de negócio que é mais lucrativo. Mas, digamos, originalmente, quando era mais fácil fazer a distinção entre uma coisa e outra, né, enfim, do ponto de vista das atividades econômicas desenvolvidas, as milícias elas sempre atuaram em diversos mercados diferentes, legais e ilegais. Então, digamos, mercado imobiliário, mercado de transporte público, por exemplo, são mercados tradicionais das milícias, são mercados legais, mas também atuavam em mercados informais, também atuavam em mercados ilegais, né? Enfim. Mas em todos esses mercados, a maneira como as milícias atuam, ainda que de formas diferentes, tem uma centralidade para o pagamento da proteção ou da extorsão, né? Enfim. E a proteção e extorsão ela está justamente associada àquilo que eu já fiz menção aqui, quer dizer, que é a impossibilidade de você ter uma autorização formal. Acho que é muito importante isso, que esse é um ponto muito importante para mim. Quanto mais você tem mediação pública efetiva para a regulação dos mercados, né, enfim, menos espaço você dá para um tipo de autorização ilegal ou informal. Então, digamos, um dos remédios mais efetivos, me parece, para o enfrentamento das milícias é justamente isso que eu estava dizendo, trazer para a institucionalidade, para o ambiente público, as mediações, as regulações dos mercados considerados informais legais. Porque quando a gente atua relegando elas para a clandestinidade, você está empurrando elas no colo de quem vai poder fazer essa proteção de forma ilegal. Então, eu acho que assim, alimentar a máquina da violência, da brutalidade, ela só estimula esses grupos, na verdade. A gente tem que conseguir imaginar que é possível enfrentar com formas não exclusivamente repressivas, né? Enfim, nós temos há 40 anos nós temos no Rio de Janeiro um enfrentamento que foi sendo feito de forma quase que exclusivamente repressiva sobre os mercados ilegais e informais, e isso não fez eles desaparecerem no Rio de Janeiro, isso não se mostrou eficiente, não foi uma coisa que a gente hoje em dia olha e fala, nossa, ó, apesar da brutalidade, da violência, da letalidade, né, enfim, das mortes, enfim, apesar de tudo isso, temos uma cidade ordenada, organizada, muito boa de se viver, etc. É o contrário, porque o que aparece desapercebido é isso, que de fato, isso é o que vai alimentando os grupos armados no Rio de Janeiro. O combustível dos grupos armados é justamente o descontrole das ações policiais, é a lógica repressiva, bélica e militarizada que se cunhou, né, para a atividade policial. E me parece que, por exemplo, isso, se você tivesse tido, lá no início dos anos 2000, uma regulação ou regulações municipais mais efetivas para a questão das vans, ou seja, provimento de serviço público de transporte de qualidade, entendeu? Regulação das empresas que estão envolvidas, fiscalização dessas empresas e inclusão, inclusive, daqueles informais num nível de formalização,
a gente teria, para o caso das milícias, por exemplo, entendeu? Atuado contra as bases econômicas desses grupos, né? Enfim. Então, acho que essas coisas, assim, pensar a segurança pública para além, né, enfim, das atividades propriamente de polícia, pode ser, e me parece que é uma estratégia bem interessante para a gente enfrentar esses grupos. Muito bom, Daniel. Vou perguntar à Adriana, ela também colocou uma questão, se ela quer falar diretamente. Sempre. Acho que não, Nelly já ficou para cima. Já. Há 8 semanas. Leia para mim. É que muita conversa, né? Meu Deus. Eu estou tentando. Eu achei aqui, ó, qual a relação da lógica, né, com a indústria das armas? É isso que a Adriana perguntou. Bom, enfim, você tem... veja, a gente tem muito pouca pesquisa, né, sobre o mercado de armas legais e ilegais no Brasil. Muito pouca pesquisa. A gente sabe muito pouco. Tanto o mercado legal como o ilegal de armas, né, enfim, eu acho que ele é central para a gente resolver os nossos problemas, né? Enfim, seja porque, do ponto de vista do mercado legal, né, enfim, você tem lobbies importantes, e aí, mais uma vez, a mesma lógica que eu estava me referindo agora há pouco com relação às autorizações, né, enfim. Me parece que se a atividade de lobby, por exemplo, fosse uma atividade formal, a gente traria para dentro da institucionalidade, né, enfim, explicitaria os interesses econômicos que estão envolvidos nos atores políticos, né, enfim, as relações entre elas. Porque eu acho que essa explicitação, quando a gente não permite que ela aconteça legalmente, ela vai também acontecer no subterrâneo. Então, seria importante que as empresas pudessem defender, né, enfim, as suas posições publicamente, né? Enfim, porque se elas não defendem publicamente, a gente fica só com essa coisa de financiamento de campanha, que às vezes pode ser feito de forma indireta, e os projetos derivados do aumento da indústria de armas, eles não ficam muito claros, né? Enfim. O Brasil é um país que produz muitas armas, né? Enfim, a gente tem importação de armas de armas longas, né? Enfim, mas a gente tem muita exportação de armas curtas aqui no Brasil, né? Enfim, pistolas, revólver, etc. A maior parte é de fabricação nacional. Então, por onde que passam essas armas? Quem que compra? Quem que faz a passagem entre o mercado legal e o mercado ilegal de armas, né? Enfim, como é que uma arma que foi produzida, né, enfim, numa indústria formal, ela vai acabar na mão de uma pessoa ilegalmente? Como é que as armas que são apreendidas, né? Você tem casos de armas que são apreendidas várias vezes, né? Isso também é uma circulação curiosa, né? Enfim, o Instituto Sou da Paz fez uma pesquisa em uma certa ocasião que mostra que uma porcentagem, agora não me lembro a porcentagem, mas era uma porcentagem importante das armas apreendidas, eram sempre o que eles chamavam de armas de segunda mão. Significa que são armas que já foram apreendidas e estão sendo apreendidas de novo. Então, assim, como é que uma arma que foi apreendida pode ser reapreendida? Qual o caminho que essa arma tem? Qual o caminho que as armas legais têm, entendeu? Porque a gente fica muito, a gente tem muito no nosso imaginário, né, enfim, que essas armas todas vêm de fora para dentro do Brasil e que o problema está fora do Brasil. Mas acho que uma parte importante do problema a gente poderia resolver aqui dentro também, né, enfim. Então, me parece que essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar, e a gente está muito longe de enfrentar, porque nesse momento que a gente tem visto, na verdade, é toda uma desregulamentação, né, do Estatuto do Desarmamento, ou seja, a gente tem um horizonte político que está apontando, na verdade, para a gente ficar numa faixa de sombra ainda maior sobre o que acontece nesses mercados de armas, né? Enfim, isso eu acho que é uma coisa muito complicada, muito problemática. Nós já temos uma sociedade que é muito armada
e a gente sabe dos efeitos que isso produz, né, enfim, para os homicídios no Brasil, né, enfim, você tem esse campo, por exemplo, é um campo que me parecia, assim, com uma pessoa que trabalha na área, sabe assim, eu fico meio espantado, porque a gente já tem um acúmulo internacional e nacional de pesquisas de tão boa qualidade sobre isso, entendeu? Que é tão evidente que uma maior quantidade de armas em circulação ela tem um impacto nos homicídios que é muito importante, entendeu? E agora, ao arrepio de dados, de formas de objetivar questões, da racionalidade mesmo, né? Enfim, de se pensar, né, com evidências, com dados, ao arrepio de tudo isso, nós estamos caminhando para trás, né? Enfim, nós estamos caminhando para um lugar onde isso vai ficando cada vez mais complicado, né? Então, isso me deixa muito preocupado, porque as armas que, uma vez que entram em circulação, raramente elas saem, né? Enfim, então, os efeitos que essas coisas vão ter daqui para frente, eles são muito... vão ser grandes, né? Enfim, é um problema essa questão das armas no Brasil, né? Enfim, eu acho que a gente tem muito pouca coisa pensada e feita sobre isso, né? Enfim, tem digamos, nos mercados ilegais, tem, assim, muitas coisas produzidas sobre drogas, mas tem diversos mercados ilegais, por isso que eu sempre procurei me dedicar a outros mercados, entendeu? Porque a gente tem uma fixação para a coisa das drogas, entendeu? Como se isso fosse o maior problema do Brasil, mas você tem vários mercados, por exemplo, o mercado de armas, como a gente estava falando, tem vários outros mercados ilegais que são tão importantes quanto o mercado legal e ilegal de terras, entendeu? Esses circuitos do transporte, por exemplo, tanto em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, a hora que se abrir a caixa preta dos serviços públicos de transporte nesse país, a gente vai entender muito da política e da economia, não? Só que a gente fica muito concentrado na coisa das drogas. Enfim, o mercado de armas é evidentemente um mercado importante que a gente conhece muito pouco, né? Daniel, a gente está encaminhando, né, para o final do encontro de hoje, da nossa roda de conversa, né, pensando na pandemia, mas temos duas perguntas ainda, né, as duas perguntas finais. Uma da professora Diana, que eu vou ler para você, e outra que eu vou apresentar também para você e compartilhando aí com toda a audiência, né, que é uma questão que eu tenho... Nelly, a Diana quer falar a pergunta, ela vai falar a pergunta dela, desculpa. Diana. Então tá bom, desculpa. Então a Diana vai falar a pergunta dela, está aqui do chat também, ela vai falar, e a seguir eu faço uma pergunta e a gente está caminhando na ação. Diana, com a palavra. Oba! Oi, Daniel. Na verdade, é uma oportunidade para você fazer umas considerações finais, e é uma curiosidade pessoal minha. Eu assisti a live do lançamento do mapa dos grupos armados no Rio de Janeiro, né? Então, extremamente importante o trabalho que vocês estão fazendo, multidisciplinar, e queria saber se você pode, muito resumidamente, falar para a gente como você pensa que o surgimento desse tipo de dado, que o mapa é uma coisa inédita, tal como ele foi feito, e a rede que o estruturou, como ferramenta tanto para a gente entender o alcance das milícias no Rio, assim, de modo mais preciso, e identificar as zonas de poder, e, de outra forma, como esse mapa pode também servir como ferramenta cognitiva, né, de produção de conhecimento e, por via de consequência, de política pública, proposta de política pública na área de segurança no Rio de Janeiro, né? Nesse momento que a gente está vivendo essa polarização terrível dentro dos poderes militares, das forças militares. É isso. Daniel, eu acho que eu posso juntar minha pergunta e fazer um bloco só. Porque a minha questão passa um pouco pelo que a Diana está falando e que você falou em respeito a esse acúmulo de conhecimento que a gente tem em relação aos malefícios, né, aos riscos, né, de vida em relação à arma de fogo, e nada acontece, né? Então, a minha pergunta é assim, como que você entende essas barreiras que a gente tem em termos de comunicação, que a gente não acessa o que nos interessa para proteger a vida? É como se houvesse uma barreira, né?
produz conhecimento, produz pesquisa, a gente sabe, mas a gente não tem acesso a essa comunicação que daria o sentido e a proteção da vida. A gente até, isso assim, durante o próprio chat mesmo, né? Como que a gente vê esses ambulantes, enfim, como que a gente acessa esses conceitos, né? Que possam nos ajudar a gente fazer aí uma dedicação, digamos assim, à vida, né? A educação para a vida, é isso. São perguntas difíceis. Obrigado, Diana, obrigado, Nelly. Então, já faz alguns anos, né, enfim, que eu estou muito envolvido, né, enfim, nessas questões de produção de dados públicos que não são dados oficiais, digamos, né, porque eu acho que eu acredito muito, enfim, eu acredito muito que em algum dia a gente vai conseguir tem a ver com uma ideia do projeto de país, na verdade, né? Enfim, não tem como não ser. Mas a minha aposta, digamos, maior, política e acadêmica, é que a gente possa criar um espaço comum de discussão dos nossos problemas públicos, assentado em dados e evidências, né? Enfim, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Parecia que a gente já tinha, digamos, ultrapassado essa barreira e que nós estávamos nos modernizando e que nós estávamos, enfim, chegando finalmente, né, enfim, no momento onde as políticas poderiam ser pensadas, né, com precisão, com racionalidade. Isso não significa, digamos, uma visão única, né, enfim. Os dados, assim como a ciência, elas têm, do meu ponto de vista, uma coisa muito bonita, né? Enfim, que por um lado elas estruturam, né? Enfim, o debate público muito fortemente, mas por outro lado os dados podem ser sempre questionados. A classificação não é boa, a codificação estava errada, o procedimento estava ruim, né? Mas assim, o questionamento dos dados ele é feito, digamos, dentro de uma linguagem comum, né? Que permite a gente estabelecer, digamos, parâmetros, né? Enfim, de entendimento para tomar as decisões, né? Enfim, eu acho que isso é fundamental, é a grande aposta, digamos, que está envolvida na elaboração do mapa dos grupos armados, que está envolvido no levantamento que nós fazemos no meu grupo de pesquisa sobre operações policiais, ou seja, a gente oferecer a maior quantidade de dados possíveis, né? Enfim, para que pesquisadores, né? Enfim, autoridades públicas e a população, de modo em geral, opinião pública, jornalistas, curiosos, etc., que as pessoas se habituem, né, enfim, a ter a linguagem científica como uma linguagem, enfim, uma linguagem que tem a vantagem, né, enfim, de ter algum nível de objetivação e que pode ser questionada. Mais uma vez, o mundo científico não é o mundo doutrinário, né, enfim, o mundo científico é o mundo do questionamento. Assim, se tem algo que é, digamos, a grande aliança da ciência com a democracia, é a suspeita em primeiro lugar. Numa democracia, qualquer coisa que um governante quiser fazer e que ele propor, vai ser questionado pelos órgãos de controle externo, pela sociedade civil, pela imprensa, pelos pesquisadores, por todo mundo, e a pessoa vai ter que se colocar à prova para justificar as suas escolhas. No Estado autoritário, o líder máximo ele toma a decisão e aí ela não pode ser questionada. Isso é em relação a isso, entendeu? Nós estamos chegando num ponto desse país que é o que me preocupa, entendeu? Que é justamente isso, a gente não poder questionar mais as coisas, ou ficar uma coisa do tipo, eu acredito não dá, entendeu? Eu tenho uma opinião, sabe? Como assim uma opinião, sabe assim? Sabe, opinião a gente tem sobre as coisas que a gente não se dedica a entender. Aí você tem uma opinião, né? Enfim. Então, todo o trabalho do mapa dos grupos armados ele foi feito dentro desse espírito, né? Enfim, que não é o espírito de dizer exatamente aonde está cada grupo e cada lugar. Essa ideia é da gente trazer para o debate público, né? Pela primeira vez, né? Enfim, nós tínhamos levantamentos feitos anteriormente que eram apócrifos. Eles eram, ou seja, não tinha assinatura, não tinha metodologia explícita,
e eles apareciam, assim, né? Enfim, apareciam. Então, nós construímos uma metodologia de uso de dados do Disque Denúncia, são dados que nós consideramos de boa qualidade, porque são dados que normalmente vêm, né? Enfim, da própria população e, em muitos casos, residentes, né? Nessas áreas. Nós tivemos um trabalho de validação, né? Começamos com 40 mil, só para o ano de 2019, começamos com 40 mil denúncias, um trabalho de inteligência artificial, né? Enfim, trabalhamos validamos 10 mil, procedemos a classificações, e toda a metodologia está explícita e pública, para quem quiser questionar e pensar junto com a gente, vir junto com a gente também, né? Enfim, porque eu acho que esse é o espírito que deve guiar aqueles que produzem dados, né? Enfim. Acolher as críticas para melhorar os procedimentos, né? Enfim. Mas a grande diferença não é que nós fizemos uma coisa melhor do que havia sido feita antes, é que nós fizemos alguma coisa que era possível de verificação, que era possível de questionamento, que era possível de debate, né? Então, fizemos esse piloto para o ano de 2019 justamente no intuito de provocar. Nós tivemos reações muito legais de várias partes, né? Enfim, infelizmente, né? Enfim, por outro lado, teve também discursos de desqualificação, mas, enfim, eu acho que isso faz parte também do jogo, né? Enfim, mas eu acho que esse trabalho nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar tentando traduzir numa metodologia robusta, né? Enfim, essa análise dos dados que vem do Disque Denúncia, trazendo as pessoas que ficaram sabendo para dentro da discussão para a gente poder melhorar, né, os procedimentos de formalização. E me parece que isso é importante porque é uma variável-chave, não só para a política de segurança pública. Teve gente da companhia de águas, por exemplo, que veio procurar a gente. Ou seja, a questão dos grupos armados no Rio de Janeiro, ela transcende muito, né, enfim, a segurança pública, porque ela diz respeito, de fato, à possibilidade de livre circulação nos espaços da cidade e do estado do Rio de Janeiro, né? Então, isso acaba afetando a área de educação, de saúde, da cultura e etc. Então, assim, oferecer dados que possam subsidiar a reflexão, o debate público é a nossa missão, é a nossa tentativa, é o nosso engajamento enquanto pesquisadores, né, do assunto. Então, enfim, é um pouco isso. A ideia era essa, e eu acho que é um pouco nesse espírito, digamos, das relações entre ciência e democracia que todos nós aqui que estamos envolvidos aqui, né, enfim, na área de educação e de produção de conhecimento, enfim, essa é a nossa aposta, né? Enfim, acho que é um pouco essa a ideia, né? Enfim. Daniel, muito agradecida, em nome de toda a turma, né? Te agradecer muito esse debate nessa tarde de hoje. Eu acho incrível a gente pensar políticas públicas, né? Nesse contexto, né, da pandemia, e de pensar as políticas públicas sem essas dicotomias, né, mas pensando aí a questão da ciência, da produção do conhecimento, do espírito livre, né, da democracia. Então, assim, muito bacana poder te ouvir o seu trabalho num campo também tão difícil, né? Eu queria só perguntar a Adriana ou a Diana se querem fazer esse encerramento final aí, formalmente, para a gente fazer aqui Vou deixar você fazer isso como mediadora, Nelly, mas eu queria primeiro agradecer, Daniel, né, por ter vindo aqui no nosso espaço, falar com os nossos estudantes, trazer sua expertise que não é a do pessoal daqui do campus, né? Então, agradecer muito sua participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito importante, né? Enfim, como eu estava dizendo, né? Enfim, estar aqui, poder ter a troca, poder ter debate, discussão. Eu fiz uma apresentação mais rápida justamente para a gente poder conversar. Eu adorei a conversa, foram excelentes as perguntas todas, enfim. Então, eu
O que eu posso fazer é agradecer pelo convite mesmo, do coração. Foi muito bacana ter passado esse tempinho com vocês aqui. Eu também faço minhas as palavras de Adriana, Nelly. Que prazer imenso, te conheço. Agora te conheço de pertinho, fiquei ainda mais feliz. Acho que os alunos se favoreceram demais dessa discussão. Como a Adriana falou, é um campus da saúde, a gente faz parte do eixo de humanas, fica tentando tragar as discussões macropolíticas para dentro dos nossos programas e desses eventos. Então, a sua participação foi realmente um ponto alto, a cereja do bolo aqui do nosso Pensando a Pandemia. Um abraço forte, espero que a gente se veja por aí. Com certeza. Obrigado, Diana. Obrigado aí, Adriana, Nelly, todo mundo, enfim, valeu mesmo. Todas e todos que estão aqui, os alunos. Valeu mesmo, gente. Daniel, acho que a gente teria mais 2 horas de assunto, mas o contexto não pode. Mas eu estou com algumas questões, eu vou ver uma forma de enviar para você, tá bom? Envia pelo a Adriana tem meu WhatsApp, eu posso passar o e-mail lá, já para a gente continuar a conversa. Tá bom. Gente, muito obrigada, então, a todos. Muito bom. Energizada aí com esse debate. Muito obrigada. Valeu, gente. Boa tarde para todo mundo aí. Tchau, Obrigada. Tchau para todos. Tchau.